primeiro lugar, para mim é um prazer estarmos juntos aqui essa noite, dizer que nós temos assim um grande privilégio em poder estar falando com os irmãos. Eu quero agradecer aos organizadores do congresso, pastor Natanael Rinaldi, filho, pastor Paulo Cristiano, pastor João Flávio, pastor Edson Miranda e todos aqueles que colaboraram para que esse evento se realizasse. Para nós é um prazer estarmos aqui, irmãos. Eu quero deixa eu começar falando para você sobre o nosso canal JWR. Nosso canal JWR é hoje um dos canais mais respeitados quando se trata de falar acerca de testemunhas de Jeová. Por quê? Bom, nós temos credenciais para isso. E as nossas credenciais se baseiam em 28 anos, onde eu estive associado com as testemunhas de Jeová. Eu fui, durante toda a minha vida, testemunha de Jeová, me batizei com 11 anos de idade e fui ancião das testemunhas de Jeová, fui servo ministerial, que é diácono, fui pioneiro, tudo isso daí. E a lembrança que eu trago aqui, tenho o privilégio de externar para os irmãos, foram algumas vezes em sala fechada lá no centro de São Paulo, debatendo com o pastor Natanael Rinaldi. E aquelas ocasiões foram ocasiões que os dois lados saíam, achando que eram vitoriosos, mas na realidade quem ganhou foi o reino de Deus e tantos anos depois nós estamos aqui. E eu me lembro de muita coisa que debati com o pastor Natanael. Na ocasião você não aceita mesmo. Essa é a esperança, irmãos, quando nós falamos com membro de seita. Na ocasião ele vai endurecer, na ocasião ele não quer dar o braço, porque quem convence é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo é quem convence, nós não podemos estipular um prazo para isso. Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje fazendo esse trabalho e para mim é uma honra poder participar nesse congresso, iniciado por ele e onde tantas pessoas têm acompanhado e aprendido. E conforme eu disse, parabenizar, falava ontem com o pastor Edson Miranda sobre a luta de se manter um congresso como esse, sem custo, sem custo, e todos os anos a igreja sempre cheia, Começa devagarzinho, dali a pouco está todo mundo aí. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos. Então você pode nos adicionar no YouTube, nosso canal JWR. Se você quer aprender a evangelizar a testemunha de Jeová, quer ficar por dentro de tudo o que acontece com as testemunhas de Jeová, nosso canal é o melhor caminho. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje, comentava com o pastor João Flávio sobre a questão de nós termos aí vários doutores em Google. É o que nós mais temos. A pessoa ela pega uma superficialidade e ela acredita que ela pode desenvolver um tema simplesmente a partir daquilo que ela leu no Google. Mas até que ponto as informações elas são de total confiança? Então é necessário que nós estejamos preparados, claro, não apenas para informações superficiais, mas que nós possamos estar preparados para informações concretas, profundas, informações precisas, que é o que dá credibilidade, irmãos. Hoje nós temos uma grande dificuldade com evangelização de membros de seita. Por quê? É muito simples. Veja só, essa dificuldade ela se dá por conta das informações falsas. Eu tenho uma biblioteca em casa. Essa minha biblioteca, eu avalio ela em muito mais de 15 mil reais, de tanto material que eu tenho. E essa biblioteca, grande parte dela, ainda materiais voltados para a organização Torre de Vigia. Agora, o que eu analiso, irmãos? No tempo da apologética Rinaldi, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos pesquisa profunda. Nós tínhamos pesquisa profunda, é só você consultar o material que tem aqui disponível no acervo. Pesquisa profunda, pesquisa de livros antigos, visita a sebo procurando material. Não era informação superficial de Google, eram informações precisas, de fonte primária, escritas pela Sociedade Torre de Vigia. E é exatamente nessa linha que eu quero
tentar aproximar os irmãos de novo para uma apologética confiável, uma apologética de pesquisa, uma apologética de referência, de pessoas que realmente podem te encaminhar a esse propósito. E é isso que eu quero fazer durante a nossa palestra hoje e amanhã. A nossa palestra ela vai ser dividida em duas partes. Hoje eu quero trazer a palestra que eu vou chamar o início de uma ilusão. O início de uma ilusão. Por que o início de uma ilusão, ancião? O início de uma ilusão porque nós vamos averiguar o princípio de tudo. Talvez alguns de vocês tenham um conhecimento superficial que não lhes permite ainda falar com um pouco mais de profundidade com testemunhas de Jeová. Mas a partir de hoje você vai ter informação confiável, você vai ver como isso começou, como isso se desenvolveu, informações que testemunhas de Jeová ainda nem mesmo têm. Amém? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso objetivo nessa palestra. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é apresentar um histórico da organização, suas mudanças doutrinárias, as mais recentes, que são várias, as mudanças internas na administração e as recentes mudanças na tradução do Novo Mundo. Essa daqui é a tradução do Novo Mundo, a mais recente. Eu diria que a pior tradução, que não é tradução, ela é versão da versão da versão da versão, que ela é versão da versão preta, que por sua vez é versão da versão verde, que por sua vez é versão da versão inglesa de 1961. Então é a terceira sequência de uma versão. E para piorar, a pior versão que as testemunhas de Jeová já produziram em toda a sua vida. A pior. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, sobre os acréscimos na língua portuguesa. Ontem o pastor João Paulo Cristiano falou bastante sobre a questão das Bíblias adulteradas. E eu quero também, na palestra de amanhã, falar um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo. Bom, vamos ao começo de tudo. Esse homem que vocês estão vendo aí é Charles Taze Russell. Charles Taze Russell é ele que dá início à ilusão chamada Sociedade Torre de Vigia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós perguntamos quem é o fundador das Testemunhas de Jeová, bom, todo mundo faz a alusão a Charles Taze Russell, não é verdade? Normalmente todo mundo fala assim, olha, Charles Taze Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar nessa noite, Charles Taze Russell não é o fundador da organização das Testemunhas de Jeová. Não. Nós vamos enxergar daqui a pouquinho quem é o fundador desta organização. Charles Taze Russell, ele começa um trabalho por volta de 1870. Qual que é a ideia do jovem Russell? A ideia do Russell é a seguinte: Russell é de família presbiteriana e ele não concorda com algumas das doutrinas do cristianismo, doutrinas históricas. O Russell, por exemplo, ele acha que o inferno é muito mal da parte de Deus. Então ele coloca isso na cabeça. Aí ele também não concorda com a Trindade, ele não concorda com algumas outras coisas. E ele se desanima. Porque você imagine um jovem de 16 anos, na flor da idade, claro que ele também não está interessado em juízo, claro que ele não está interessado em prestar contas a ninguém. Então o Russell, ele organiza um grupo de 8 pessoas aproximadamente, e ele começa aquilo que ele chama de estudo da Bíblia. E ele diz que detecta várias doutrinas falsas daquilo que ele vai chamar de cristandade. Então, preste bem atenção, irmãos. O primeiro ponto, Russell é de família cristã. As heresias, muitas vezes, nascem dentro da igreja. A heresia não nasce lá fora, a heresia nasce aqui dentro. E é por isso que nós precisamos estar preparados para combater as heresias. Quando Russell ele começa esse seu trabalho, ele começa a estudar a Bíblia. Mas pensa junto comigo. Levanta a mão aí para mim quem acha que é fácil estudar a Bíblia. Levanta a mão aí, por gentileza. Quem acha que é fácil? Ninguém, né?
Isso nós estamos falando em século 21, com o São Google disponível, com um monte de informações. Imagine século 19, sem informações que nós temos hoje. Alguém pega a Bíblia King James e ele simplesmente começa a fazer algumas interpretações pessoais. Essas interpretações pessoais, elas começam a agradar o seu público. A partir daí, Russell empreende uma grande campanha de viagens. Ele era lojista, ele fecha sua loja, vende e começa uma grande campanha de viagens divulgando as suas novas doutrinas. Veja só, de fato, novas doutrinas. Em 1879, ele publica pela primeira vez a The Watchtower and Herald of Christ's Presence, que é a Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Ele publica essa revista depois de estar associado com Jonas Wendell e com Nelson Barbour, que eram conhecidos adventistas, simpatizantes, inclusive, Testemunhas de Jeová. Russell chega a dizer que ele tem o seu espírito avivado a partir de Jonas Wendell, que é um pregador adventista. Chega a dizer que Jeová usou Jonas Wendell para renovar em Russell o amor pela verdade. Veja que até isso é contraditório, não é? Porque a organização das Testemunhas de Jeová se denomina a única organização de Deus na face da terra, a única. E Jeová precisa usar alguém da religião falsa para poder trazer a verdade para Russell. Isso é muito contraditório, se não fosse irônico. Ele começa então a publicar a sua revista, que é a Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Qual que é a ideia dessa revista? A ideia dessa revista, em 1879, era anunciar que Jesus Cristo já havia chegado, que Jesus já estava presente desde 1874 e, portanto, em 1914 o mundo ia terminar. Essa é a ideia do Russell. Então ele começa a propagar isso para todo mundo. Você imagine bem, são aproximadamente 30 anos pregando. Bom, quando nós olhamos 30 anos à frente, é claro que Russell conseguiu muitos adeptos. Por quê? Afinal de contas, ele garantia que 1914 era o fim de todos os reinos. Mas, como dizia o pastor Natanael, o maior inimigo de um falso profeta é o tempo, não tem outro. E o tempo se revelou exatamente isso na vida de Russell. Russell morre em 1916, depois de esperar ser arrebatado. Russell tinha algumas crenças que eram muito parecidas com as nossas. Russell, ele cria no arrebatamento, Russell cria na união hipostática de Cristo, Russell usava a cruz, Russell, ele estava desviado, mas algumas crenças cristãs ele ainda tinha. E Russell, ele vai morrer em 1916, ele não vê o cumprimento das suas profecias. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompe em 1914, as testemunhas, então conhecidas como estudantes da Bíblia, utilizam esse momento para dizer o seguinte: assim como os adventistas em 1843, eles dizem que acertaram o evento, acertaram a data, apenas a maneira como o evento se deu é que não era da maneira como eles entenderam. Ou seja, Cristo de fato voltou, só que voltou em 1914, Cristo expulsou Satanás dos céus, Cristo passou a reinar. Então passa a ser essa a nova roupagem da doutrina. Bom, a organização Sociedade Torre de Vigia começa muito mal, porque a sua primeira profecia, ela já vai por água abaixo 30 anos depois. E aí depois nós vamos ter aí o que eu chamei de apostasia de apostasia. O que é apostasia? A palavra apostasis, ela significa deserção da fé. Deserção de que fé?
deserção da fé cristã. Deserção da fé cristã. Russell foi um desertor. Ele saiu, né, da visão presbiteriana, funda o seu próprio grupo, mantém esse grupo. Quando ele morre, já tem milhares de seguidores, e depois que ele morre, ele é substituído, agora sim, pelo fundador das Testemunhas de Jeová. Russell fundou a Sociedade Torre de Vigia, que é o CNPJ, é a entidade jurídica que comanda a atividade das testemunhas. Esse que vocês estão vendo aí, Joseph Franklin Rutherford, ele é a organização das Testemunhas de Jeová. E isso vai acontecer alguns anos à frente, conforme nós entenderemos. O que que acontece? Russell havia feito um testamento onde ele não queria que um homem só dominasse a organização. Ele queria que a organização ela fosse governada por mais de uma pessoa. Então ele deixa um testamento para 4 dos seus diretores, e Joseph Franklin Rutherford, ele agora passa a fazer o seguinte: ele pega com o seu conhecimento jurídico, ele que era advogado, ele toma conta da organização, por assim dizer, ele anula o testamento de Russell e ele começa agora a governar a organização com braço de ferro. O que é que vai acontecer? Bom, o que acontece é o seguinte: acontece que ele começa a pregar, já em 1917, uma visão diferente da Bíblia. Qual é a visão que Rutherford ele começa a pregar? Rutherford ele começa a substituir a morte de Jesus Cristo como o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo, que isto é o Evangelho para nós, pela soberania de Jeová. Essa é a maneira, este é o grito de guerra que faz com que os seus seguidores agora adotem para si o lema de defesa da soberania de Jeová, que até hoje é muito falado pelas testemunhas de Jeová. Defender Jeová. O que é isto? Bom, é o seguinte: o Evangelho, né? Paulo diz que o Evangelho é Jesus Cristo ter vindo em carne. Paulo diz que o Evangelho é Jesus Cristo ter sido morto, ressuscitado e volta segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Não podemos discutir isso. Ele faz o seguinte, ele diz que não. Ele diz que o diabo atacou a soberania de Jeová lá no Éden, e pelo fato do diabo ter atacado a soberania de Jeová no Éden, Jeová precisava de pessoas para limparem o nome dele aqui na terra. Esse é o Evangelho que o Rutherford passa a pregar. Então você imagine, quem não se sente bem com a ideia de que agora é um participante em limpar o nome de Deus? Qualquer ser humano gostaria dessa ideia, e é assim que o Rutherford passa a crescer. Mas ele tem alguns problemas. Muitos não concordam com a maneira dele. Rutherford era conhecido como um homem de personalidade muito dura, um homem que realmente governava a organização com braço de ferro. E qual é a situação que surge? Vários grupos saem da organização, que ainda não é. Nós temos mais de 30 grupos dissidentes das Testemunhas de Jeová. Aliás, se você fizer uma pesquisa no site do CACP, lá você vai encontrar grupos dissidentes das Testemunhas de Jeová. Tem lá a matéria, são mais de 30 grupos dissidentes. O mais forte desses grupos hoje, que remonta aos dias de Russell, são os estudantes da Bíblia de Chicago. Eles estão firmes, fortes e presentes e com doutrinas parecidíssimas com as Testemunhas de Jeová, com livros muito parecidos. Existe uma frente deles aqui no Brasil muito forte também, tá? Inclusive, hoje, ela tem dentro das suas fileiras um dos membros de Sociedade Torre de Vigia, que era tradutor
das falas do corpo governante aqui no Brasil, diga-se corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, que eu vou explicar melhor. E hoje, esse rapaz que trabalhou junto com eles, também faz parte desses estudantes da Bíblia. Esses estudantes da Bíblia é um grupo tão herético quanto, é a mesma coisa, é heresia em cima de heresia. Esses rejeitaram completamente os ensinamentos de Rutherford e seguem apenas os ensinamentos de Charles Taze Russell. Bom, vai ficar o sujo falando do mal lavado, porque você seguir Rutherford ou você seguir Russell, você está seguindo a Satanás. Essa aqui é a grande questão. Mas os estudantes da Bíblia estão aí presentes hoje no Brasil, estão muito fortes. Inclusive alguns sempre me perguntam, né, assim, puxa vida, o que você acha dos estudantes? Nós não queremos atacar, nós não queremos criticar, irmãos. Acontece que, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículos de 1 em diante, o apóstolo Paulo é muito enfático ao dizer que nós levamos cativo todo pensamento ao Cristo, destruindo fortalezas e, conforme verte a tradução Novo Mundo, destruindo as coisas fortemente entrincheiradas. E o que é que você quer mais entrincheirado do que o pensamento que a torre de vigia colocou nos seus adeptos? Então nós temos essa responsabilidade. Então quando nós falamos que seguir Rutherford ou seguir Russell é seguir a Satanás, eu posso me basear completamente naquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que, ainda que um anjo dos céus vos anunciasse como evangelho algo que não é evangelho, seja amaldiçoado ou seja anátema. Então está aí Rutherford, é promovido então o que nós conhecemos na organização como o cisma de 1917. Muitos saem da organização, muitos abandonam a organização. É mais ou menos assim, irmãos, como acontece em toda seita. Como acontece em toda seita e inclusive acontece também dentro do nosso meio, né? Normalmente um líder carismático, ele morre e o pessoal não simpatiza com o próximo líder. E isso é muito claro dentro da organização da torre de vigia. O que vai acontecer? Russell, pela a história que nós temos, Russell era uma pessoa, um administrador, uma pessoa mais amável, uma pessoa que tinha muito carisma. Rutherford, ele vem em uma situação difícil, porque imagine, ele tem que substituir um líder carismático, ao mesmo tempo ele não é carismático e ainda, pela sua formação jurídica, ele é um camarada que tem um braço de ferro muito duro. Então muitos saem da organização das Testemunhas de Jeová no ano de 1917. Rutherford, ele começa a perder o controle desse negócio. Ele começa a perder o controle e nessa perda de controle, o que é que ele faz? Ele decide fazer como Russell. Ele logo vai lançar uma profecia. A partir do ano de 1918, Rutherford, ele começa a dar um discurso interessante, que é um discurso até hoje falado pelas testemunhas, mas é uma das maiores farsas ideológicas que pode existir em um grupo e para completar que as pessoas não veem. Qual é a farsa? Rutherford, ele lança em 1919 em Cedar Point, Ohio, o discurso milhões que agora vivem jamais morrerão. Você percebe que as frases são sempre de efeito e você percebe que as frases sempre agradam os ouvintes. Olha só, nós estamos falando em 1919. Eles estão há 4 anos, há 5 anos, né, de uma falsa profecia que não se realizou. Então, ele precisa unificar o povo. O que é que ele faz? Vamos dar uma profecia também. Milhões que agora vivem jamais morrerão. O que o Rutherford está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, do pessoal que está vivo aqui em 1919, milhões que estão aqui hoje não vão morrer, se me ouvirem. Essa é a ideia do Rutherford. Se vocês me ouvirem, vocês não vão morrer. Fiquem tranquilos. Perdão. Aí o Rutherford,
ele, para justificar a sua profecia, para justificar a sua profecia, o que é que ele faz? Ele adquire essa propriedade chamada Bet-Sarim. Bet-Sarim significa casa dos príncipes. Parece cômico, irmãos, mas grande parte das testemunhas de Jeová não conhece a história de Bet-Sarim. Qual que é a história de Bet-Sarim? Rutherford adquire essa propriedade, onde ele vai viver até os últimos dias da sua vida. Mas o que tem a ver essa propriedade com o discurso dos milhões? Essa propriedade, Rutherford disse que era a prova tangível que Jeová tinha profetas na terra. Essa era a prova tangível. A gente precisa de alguma coisa para mostrar que Jeová tem gente na terra e que essa gente somos nós. Então nós temos a propriedade. E essa propriedade vai caber os milhões? Não. Essa propriedade, ela vai ficar nomeada no cartório da cidade para Abraão, Isaac e Jacó, que vão ressuscitar em 1925. Não, você vê a certeza que um falso profeta coloca para arrebanhar pessoas. Então ele começou no discurso dos milhões, ele disse que esse pessoal iria ressuscitar, e a garantia era tanto que tinha um documento, a propriedade no nome deles, de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, o que é que acontece? Rutherford, ele vai morrer em 1941, e essa casa vai ser vendida posteriormente, no início da década de 50. E por que nós dizemos que Rutherford, ele é o fundador das Testemunhas de Jeová? Bom, as Testemunhas de Jeová nunca foram identificadas por nome algum. Obrigado. Elas nunca foram identificadas por nome algum. O Russell, ele se contentava em dizer que ele era um estudante da Bíblia. E ele fundou várias eclésias, como ele chamava, que eram igrejas. Ele só não queria usar o mesmo nome da, abre aspas, cristandade. Ele fundou várias eclésias, e essas eclésias, Russell os identificava todos como estudantes da Bíblia apenas. Rutherford, ele diz assim, não, esse negócio de estudante da Bíblia não dá certo, porque estudante da Bíblia todo mundo é. Tanto é que o Russell tem escritos dele, onde ele se dirige aos batistas como os irmãos batistas, os irmãos presbiterianos. O Russell, ele achava que ele estava no meio da igreja. O Rutherford fala, não, esse negócio aí está tudo errado. É o seguinte, quem quiser ficar com a gente a partir de agora, isso é 1931, aqui sim, surge a organização das Testemunhas de Jeová oficialmente. Em 1931, em um congresso, Rutherford faz então uma aclamação ao povo e diz que, baseado em Isaías 43:10, agora eles passam a ser chamados de Testemunhas de Jeová, que esse é o nome que Jeová aprovou para o seu povo. Isso é tão interessante, irmãos, que quando você não conhece a Bíblia, uma testemunha de Jeová acredita. Eu acreditei. Você fala assim, você acreditou? Acreditei, irmão. Eu ia no serviço de campo, aí eu chegava lá e falava assim para o camarada que eu encontrava que era assembleiano: o senhor sabe o nome da religião verdadeira? Não sei. Aí eu falava assim, ó, tá aqui, vós sois minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová, meu servo a quem escolhi. É que eu nunca tinha lido o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente só leu 10. Testemunho de Jeová é assim, ele só lê um versículo. E aquele versículo é o que ele quer. Eu nunca tinha lido que aquele texto se refere à nação de Israel. Ele fala assim, Jacó, você é meu servo, eu sou a nação de Israel. E aí eu chegava no senhor, o senhor sabe o nome da religião verdadeira? Não sei, vós sois minha testemunha. E o senhor é de qual? Eu sou da Assembleia de Deus. Vê se aqui está escrito, vós sois minha Assembleia de Deus. Vós sois meus batistas. Eu defendi, irmão, desse jeito, né? Você vê quando você não conhece a Bíblia, como é que é a coisa? Aqui está escrito, vós sois minhas testemunhas. E você ainda pensava que estava certo, rapaz, né? Então, esse nome surge em 1931 e posteriormente vai surgir, amanhã a gente vai falar muito sobre doutrina, as doutrinas mais novas das testemunhas, que vocês
se você está dando risada hoje, amanhã você vai dar muito mais. Porque quando se trata de doutrina, o negócio é simplesmente esquisito, que, como diz Roberto Carlos Cruvinel, chegam a ser tão profundas que cheira a enxofre, né? De tão profunda que é a doutrina. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais. Mas a casa Beth Sarim ficou aí, irmãos. Ficou aí Beth Sarim, a casa dos príncipes. As Testemunhas de Jeová não conhecem, muitos não conhecem. A organização Torre de Vigia publicou um livro chamado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Esse livro é a história contada por eles mesmos. Eu vou dar um exemplo. Imagine o pior assassino que hoje está preso. Imagine ele. E aí, você acompanhou toda a história dele, você sabe de tudo aquilo que foi, viu nos jornais, nos noticiários, do que matou, do que aconteceu. Aí depois, ele simplesmente escreve um livro, onde ele conta a história completamente ao contrário de toda a história, fazendo uma autodefesa. Que valor teria esse livro? Talvez você me diga, nenhum. Ele está advogando em causa própria. Assim acontece com o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles produzem um livro chamado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, onde eles contam a história do jeito deles. E eu vou abrir aqui um parênteses, porque amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, irmãos, nós temos que crer, nós precisamos crer no mundo espiritual, precisamos crer nessa realidade, que de fato, Jeová, Javé, Yahweh, como você queira chamar, ele governa os acontecimentos em matéria de assuntos religiosos. O pior tiro no pé das testemunhas do corpo governante, se você me acompanhar no canal, você vai ver que eu me recuso a chamá-los de testemunhas de Jeová. Eu me recuso, eu chamo de testemunhas do corpo governante. O maior tiro no pé deles, qual foi? Foi esse livro. Foi esse livro. Por quê? O livro ficou bonitinho, conta uma história falsificada, que eu acreditei na época e muita gente acredita, mas a principal pesquisadora, porque na realidade os escritores, eles têm auxiliares, né? A organização das Testemunhas de Jeová, ela funciona assim, é mais ou menos como a Câmara de Deputados, como o Congresso, tem comissões auxiliares que fazem as pesquisas. E a principal pesquisadora desse livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, foi uma mulher chamada Barbara Anderson. Bom, essa mulher, ela morava em Brooklyn e ela tinha acesso a vários documentos para fazer a pesquisa. Não tem como, ela teve que pesquisar o tempo do Russell, o tempo do Rutherford, o tempo de todo mundo para contar a história. E nessa pesquisa, ela começou a se deparar com algo que a deixou muito preocupada, que eram casos de pedofilia escondidos dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E o marido dela deu uma entrevista, se eu não me engano, à BBC, ou a BBC, ou a outra, aquela outra mais famosa dos Estados Unidos, e ele era ancião. Oi? Isso, a CNN. Ele era ancião lá dentro do Betel, dentro da sem autorização da comissão de redação do corpo governante. O resultado foi que ele foi desassociado, porque ele deu a entrevista sobre caso de abuso sexual de criança, que a mulher dele havia feito pesquisa. O que é que aconteceu então? Ambos saíram logo na sequência, em 1994, um pouco depois, e fundaram uma entidade sem fins lucrativos para apoio a vítimas de abuso sexual dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E esse site, ele está presente até hoje, chama-se Silent Lambos, Ovelhas Silenciosas. A partir daí, irmãos, esse tiro no pé da produção desse livro, além de não facilitar muito a vida das testemunhas, acabou trazendo à tona um problema seríssimo, que hoje é tema de discussão nos principais países da Europa. Eu abordo isso inclusive no nosso canal o tempo inteiro.
Nos Estados Unidos, no Canadá, o membro do corpo governante esteve presente há pouquíssimo tempo na Corte Real Australiana, também testemunhando sobre esse assunto. Então foi isso que eles acabaram conseguindo. Bem, Rutherford vai morrer em 1941, suas falsas profecias não se cumprem e ele é substituído por este homem que é chamado Nathan Orr. Nathan Orr é um empresário muito inteligente, ele tem uma visão empresarial fantástica e durante a vida de Nathan Orr, a organização das testemunhas, ela simplesmente decolou. Eles ficaram ricos em patrimônio. Mas também como que não vai ficar, não é, irmão? Por exemplo, eu cresci a minha vida inteira vendendo a Sentinela. Quando eu entrei para a organização das testemunhas do corpo governante, eu me batizei em 1980, tinha aproximadamente 44 mil congregações no mundo. Hoje, você imagine 44 mil congregações naquele tempo, com ascendência, e todas as pessoas, veja só, não é meia dúzia, é uma grande sacada empresarial. Todas as pessoas precisam, no mínimo, saírem de porta em porta. E todas elas participam. O termo que nós usávamos não era venda, porque vender era muito feio. Chamava-se colocar revista. Então, todos participavam na colocação de revista. Ou seja, nós comprávamos a revista e revendíamos a revista. Então você imagine esse exército de pessoas trabalhando de graça, simplesmente por amor a Jeová. Foram as pessoas que enriqueceram a organização das Testemunhas de Jeová. Bom, uma vez que Nathan Orr se preocupa com a parte empresarial, ele tem um ajudante, não é? Que é o principal teólogo da organização, que aliás deve ser respeitado naquilo que fez, não é? Que é o Frederick William Franz. O Nathan Orr, ele vai cuidando da parte administrativa, e Fred Franz, que conheceu Russell, conheceu Rutherford, e agora ele passa a se tornar o principal teólogo da organização depois da morte de Nathan Orr. Agora ele assume a função de teólogo e também assume a função de presidente da Sociedade Torre de Vigia. Vale a pena dizer que nós temos aqui, atravessando, 5 eras presidenciais: Russell, Rutherford, Nathan Orr, agora o Frederick William Franz e posteriormente a gente vai ver Milton Rentgen. Essas eras presidenciais foram as eras onde não havia uma espécie de corpo coletivo governando. O corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, era apenas de enfeite. Quem governava mesmo era o presidente. E durante esse período em que ele praticamente acompanhou todo o desenvolvimento. Esse cidadão aí, ele era o melhor, irmãos. O melhor. Ele foi o mais usado por Satanás. Ele era o melhor. Ele é o cara mais usado por Satanás para desenvolver todas as doutrinas pós-Russell. Todas foi ele que desenvolveu, ele e Rutherford. Mas ele aperfeiçoou as de Rutherford e fez algumas para ficarem um pouco piores. Mas você vai esperar o quê? Esse pessoal nunca fez um curso teológico. Esse pessoal não conhecia grego, esse pessoal não conhecia hebraico, esse pessoal não conhecia nada. Simplesmente é mais ou menos assim. O que a liderança da organização fez. Eu pego um jatinho, eu lhe dou o jatinho e digo: dirija. Você dirige? Você pode até entrar lá e dirigir, você vai se matar na primeira esquina. Foi assim que aconteceu com a organização das Testemunhas de Jeová. Passaram a dar cabeçada de tudo que é lado, principalmente em situações teológicas. Tanto é que desde a fundação da organização para cá, são mais de 330 mudanças de ensino. Quando você pega abre aspas, cristandade, que eles tanto criticam, você pega os ensinamentos de Wycliffe,
os ensinamentos são tão atuais quanto na época que o Wycliffe escreveu. Você pega para os arminianos os ensinamentos de Armínio, eles são tão atuais quanto na época que Armínio escreveu há 500 anos atrás. Você pega os ensinamentos de Calvino, quando no tempo que Calvino escreveu. Ou seja, aquilo que eles chamam de cristandade não conseguiu operar tantas mudanças como eles operaram em tão pouco tempo. E Frederic Franz é o principal teólogo. E esse camarada, irmãos, ele foi muito privilegiado. Por quê? Porque ele pegou uma época de falsa profecia, comentava eu com o pastor João Flávio, e eu vivi essa época, aliás, eu conheci pessoalmente. Qual que era a ideia? A ideia era assim, isso eu vou tratar com bastante profundidade amanhã, nas questões doutrinárias. Tudo isso daqui é para você conhecer os termos, tá? Para a nossa palestra ficar um pouco mais fácil de você entender. O que ele faz? Nós temos uma doutrina de uma geração que não vai acabar sem vir o final do mundo. Veja, Russell falou isso, Rutherford falou isso, Norton falou porque ele se preocupava com a empresa, mas Frederic Franz começou a falar isso. Ele começa, por exemplo, dizendo que o Armagedon viria em 1975. Esse é um dos maiores disparates da organização e, aliás, rejeitado por vários estudiosos dentro da organização. Se você pesquisar o nosso canal, você vai ver que eu tenho lá provas documentais em vários vídeos que eu comprovo que a Organização das Testemunhas de Jeová esperava sim o fim do mundo para 1975. E aí o que é que vai acontecer? Isso também não aconteceu. Não aconteceu e eles continuaram trabalhando a questão da geração. Tudo bem, foi um erro? Foi, mas a geração está viva. Esse pessoal não morre enquanto o Armagedon não chegar. E quando eu entrei na organização, irmãos, era exatamente essa tônica. Tanto é que a Organização das Testemunhas de Jeová, ela cresceu de 1974 para 1975, ela cresceu 15%. 15%. Você imagine uma empresa crescer 15% em um ano. Por quê? Porque o mundo ficou com medo do fim do mundo. Bom, em 75 nada aconteceu, em 76 ela teve menos 2% de crescimento, não é? Porque o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Mas ele conseguiu superar, indicando que o Armagedon ainda viria com a geração viva. Afinal de contas, se a geração ela é de 1914, e esse ensino foi várias vezes mudado, na nossa próxima palestra a gente vai tratar disso, e você vai entender com bastante profundidade. Mas entre as mudanças, uma era: quem nasceu em 1914 viverá 70 ou 80 anos. Por quê? Olha a falta de conhecimento da Bíblia. Moisés disse nos Salmos 90 que os ou 80 se restar vigor. E tínhamos até um cântico que nós cantávamos dessa maneira. Então eles pegavam o texto isolado, olha, tá vendo? Moisés falou que os nossos anos são 70 ou 80. Quem nasceu em 1914, em 1980 já está com 66 anos. Em 1984, esse cidadão já vai estar com 70 anos. Em 1994, 80. Opa, olha o Armagedon chegando de novo. Né? Essa era contra, irmãos. E eu acreditava também. Para vocês agora é fácil dar risada. Eu queria viver essa época que a gente acreditava. Nós acreditávamos, mas acreditávamos mesmo. Havia o que chamávamos de prova tangível. Era a geração. Mas a geração acabou. A geração acabou. E amanhã vocês, se você está dando risada agora, você vai ver amanhã o ensino da geração, que se não fosse trágico, seria cômico. O ensino que eles colocaram agora para as testemunhas desse assunto. Então esse é Frederic Franz. Frederic Franz, ele tem uma desilusão muito grande durante o seu governo. Por quê? O sobrinho dele, que a Torre de Vigia reconhece e chama de o Incidente Franz, é esse jovem que está aí, ele também fazia parte da diretoria da Torre de Vigia. Ele era conhecido como membro do corpo governante, ele foi diretor de filial
em Porto Rico, ele foi superintendente, viajante para as testemunhas, ele era alguém muito importante. Só que o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, Frederick Franz, ele produziu, juntamente com uma comissão da organização, uma das maiores obras literárias, chamada Ajuda ao Entendimento da Bíblia. E o Ajuda ao Entendimento da Bíblia, ele tinha por objetivo não colocar nada doutrinário, ele só queria uma pesquisa bíblica, era como se fosse um dicionário bíblico. Então eles produziram, e quando ele vai produzir, ele chega no tópico cronologia, que é um calcanhar de Aquiles. Qual que é a doutrina que é um calcanhar de Aquiles? Bom, a doutrina é a seguinte: ele tem que escrever sobre cronologia. Cronologia vai envolver a principal doutrina das Testemunhas de Jeová. Qual que é a principal doutrina? A principal doutrina é que Jesus voltou em 1914. Bom, mas como é que a gente chega nesse cálculo? É simples. Daniel capítulo 4 conta que tem uma árvore, que se você ler o capítulo 4 de Daniel, e tem vídeo meu sobre isso também, é única e exclusivamente para Nabucodonosor, o anjo da interpretação. Isso aqui é para o Nabucodonosor e para ninguém mais. Aí o que vai acontecer? Se aquilo é para o Nabucodonosor e para ninguém mais, a torre de vigia pegou a interpretação e falou assim, essa árvore vai ficar 7 tempos. 7 tempos, tal, um dia por ano. Vamos lá para Ezequiel, 4:6, e Números 14:34, um dia por um ano, um dia por um ano. Então isso aqui são 7 tempos, são 7 vezes 360, dá 2.520 dias, e a gente faz um dia valer um ano, dá 2.520 anos. Se a gente pegar a data de Russell, que é 1914, e voltar para trás, a gente encontra o começo desses 2.520 anos. Voltaram para trás, deu 607, como data da destruição de Jerusalém. Mas a história universal registra a queda de Jerusalém em 586, 587. Então os caras erraram 20 anos na conta. Bom, feito isso, que nem todo mundo está dormindo, um ancião da Suécia chamado Carl Olof Johnson, ele começa a fazer uma pesquisa e faz um documento assim fantástico que vai virar um livro. Se você quiser anotar esse livro, você pode baixá-lo inclusive na internet. Chama-se O Tempo dos Gentios Reconsiderados. É o melhor documento, mais técnico, com comprovações astronômicas de que a data da Torre de Vigia, ela é uma data completamente furada. Esse documento cai na mão de quem? Na mão de Franz. Franz, ele vai questionar o corpo governante, tentando buscar um ajuste na data. Ele é muito mal visto, mal interpretado, porque afinal de contas ele está mexendo na espinha dorsal da organização. E esse mexer na espinha dorsal da organização significa que toda a construção feita, ela vai por água abaixo. Seria mais ou menos o Papa agora admitir que você não pode mais adorar Maria. Não tem mais como. E é isso que vai acontecer. Então Franz, ele é perseguido, ele é desassociado, ele é excomungado da organização. Posteriormente, ele vai sair, ele vai dar uma entrevista em 1982, ele dá uma entrevista na revista Time, mas ele foi tratado implacavelmente, porque ele discordou de um ensinamento do corpo governante. E diga-se de passagem, qualquer um que discorde dos ensinamentos do corpo governante, ele é tratado implacavelmente, com pena de perder a família, com pena de perder amigos e assim por diante, sendo desassociado. Uma vez que Frederick Franz morreu em 1992, com ele também morrem várias das suas falsas profecias. Milton Henschel assume agora o corpo governante. Ele não é teólogo da organização, ele não tem curso superior, ele não tem nada. É simplesmente alguém que foi colocado, vamos dizer aí, um poste na organização para ter um nome. É aqui que ele começa então a fazer uma divisão administrativa. Divisão administrativa essa que vai culminar aí na eleição de Dom Adams para presidente da Torre de Vigia. Se você perguntar para uma testemunha de Jeová quem foi Dom Adams, ele nem sabe, irmão, do tão pouco que eles acompanham. Dom Adams, ele vai agora ser o presidente do CNPJ,
Ao passo que o corpo governante diz que vai se ocupar apenas da parte espiritual. Ou seja, você cuida dos assuntos administrativos, assim como havia feito Nathan Orr, e a fórmula tinha dado certo. Agora nós cuidaremos da parte espiritual. Então eles passam a administrarem, esse daí é uma das versões mais recentes que você está vendo, do corpo governante. Corpo governante porque significa que são 8 homens hoje que governam as testemunhas de Jeová, como dizia Grant Switzer. Já que temos que governar, que governemos. Esses são os governantes das testemunhas de Jeová. Vale a pena, irmãos, dizer que governam mesmo. E vale a pena dizer que o sistema político do corpo governante é o melhor sistema político já implantado, porque é um sistema que faz com que as pessoas obedeçam melhor para eles, tá? Para que essa fala fique bem interpretada. É um regime fascista, é um regime nazista, é um regime de autoridade máxima a 8 homens. Para você ter uma ideia, se a Bíblia diz e o corpo governante não diz, ficamos com o corpo governante. Essa é a ideia. Hoje, Dom Adams já não é mais o presidente. Hoje nós temos aí o presidente da Sociedade Torre de Vigia, que era um dos ajudantes. Porque presidente para a Torre de Vigia hoje já não tem mais o papel de Russell, de Rutherford, North, né, de Fred Franz. Não. Presidente da Torre de Vigia hoje é mais ou menos aquilo que nós estamos vendo na política, né? Hoje. Sai alguém carismático e coloca um poste para ganhar o voto do povo. Né? É o que aconteceu com a Dilma, que acontece com a Haddad hoje. Então é mais ou menos isso que eles fizeram, né? É mais ou menos isso. Então o Roberto Ciranco, que é ajudante de uma das comissões de filial da Torre de Vigia, lá de Brooklyn, ele assume em 2016. É interessante notar que Testemunha de Jeová quase que nenhuma sabe o nome do seu presidente hoje, para você ver como o negócio é complicado. E o mais interessante, irmãos, de notarmos, é que nós estamos acompanhando isso paulatinamente, passo a passo. Temos acompanhado. Algumas pessoas me criticam no canal e dizem: por que você fica falando das testemunhas de Jeová? Por que você não fala dos evangélicos? Por que você não fala desse? Por que não fala daquele? A minha resposta é muito simples. Alguém aqui já ouviu algum membro da igreja evangélica dizer que a igreja evangélica é a única organização de Deus na face da terra? Eu nunca ouvi. Porque o dia que ela disser, eu vou para cima do mesmo jeito. Você entendeu? Por quê? Deus trata com pessoas. Deus não trata com uma organização. E abrogar para si o título de única organização na face da terra significa a responsabilidade de dizer que apenas eles estão salvos e que mais ninguém está salvo. Há pouquíssimo tempo atrás nós abordamos na revista Defesa Cristã esse tema, o caos de um culto. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, o caos de um culto. O que está acontecendo hoje, irmãos, com as testemunhas do corpo governante? O que acontece é o seguinte, eles dizem ter mais de 8 milhões de pessoas na face da terra. Não tem 8 milhões de pessoas na face da terra. Se eles tiverem 7 milhões e meio é muito. Se eles tiverem é muito. Porque a debandagem hoje é tão grande, mas tão grande, que eles simplesmente perderam as contas. Os ensinamentos ficaram tão confusos e tão controversos que muitos simplesmente estão abandonando as testemunhas. E outros estão sendo expulsos ou desassociados. Então eu abordei nessa revista a questão em matéria, foi matéria de capa, e pesquisa em fonte primária, através de correspondente nosso nos Estados Unidos, para mostrar como a organização das Testemunhas de Jeová está perdendo membro ano após ano. E aí pastor João Flávio diz: então nosso trabalho como apologista está dando certo. Está dando certo, irmãos. Um trabalho que começou, que é o legado do pastor Natanael aqui no Brasil, pelo menos foi quem eu conheci, foi com quem eu aprendi o que era ser apologista, entendi essa palavra. É um legado que vem, é um trabalho de formiguinha. Veja, temas como esse, não era para ter nem lugar para sentar, concorda? Mas ainda assim alguns não têm apreço que precisa por temas como esse. Então a organização das Testemunhas de Jeová, ela vai se esvaindo aos poucos.
e cabe a nós ajudar esse pessoal. Esse é o atual corpo governante das Testemunhas de Jeová. Esses homens vivem uma vida nababesca lá em Wallkill, a nova sede da Torre de Vigia, tá? Que eles construíram recentemente, e esses são os homens que dão todas as orientações para as Testemunhas de Jeová. Bom, essa é uma visão daquilo que a organização era, o seu progresso através do tempo e como ela está hoje. Amanhã, se for da vontade de Deus, nós trataremos das doutrinas. Nós temos pelo menos 7 mudanças doutrinárias importantíssimas. Então você que acompanhou a palestra, quem foi edificado aí, dê um amém. Amém.